Meu nome é Matheus, eu tenho 26 anos e eu também faço parte da história da Paróquia São João Batista. A minha história com a Paróquia São João Batista começa no final do ano de 1996, quando os meus pais eles decidem mudar de cidade. Minha família morava em Ponta Grossa e em 1996 o meu pai, a minha mãe e eu, criança, com 1 ano e meio de idade, nos mudamos para Campina Grande do Sul. E moramos, a nossa primeira casa foi na esquina da Igreja Matriz. Então minha história com a Paróquia São João Batista começa com essa mudança para Campina Grande do Sul, eu ainda criança, os meus pais conhecendo uma cidade nova, onde eles não conheciam efetivamente ninguém, não tinham contato, amigos ou familiares aqui, mas decidem então morar em Campina Grande do Sul. Minha história começa aí com a Paróquia São João Batista. A minha primeira lembrança da Paróquia São João Batista diz respeito ao templo, à Igreja Matriz, e a um padre. Na minha memória de infância, se eu puxo lá no fundo da memória, eu me recordo ainda da Igreja Matriz antiga, que estava em processo de demolição. A Igreja Matriz nova estava sendo construída em volta da antiga. Então eu lembro, criança, de algumas experiências sensoriais com a Igreja antiga, com a Matriz antiga. Como, por exemplo, o cheiro muito forte de uma coisa velha, fechada, e o cheiro de madeira também, por causa do assoalho. E eu lembro que a igreja era um pouco escura. Lembro do Padre Conrado, com o seu cigarro de palha, sentado num banco de tábua pregado na árvore, ali ao lado da igreja. Vizinhos, então a minha família, do padre e do templo da Igreja Matriz, lá nos idos de 1996. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Bem, a minha história com a paróquia se dá muito por causa dos meus pais, do trabalho deles na comunidade. Alguns anos depois que nós chegamos aqui, eles foram se incluindo na comunidade, começaram a trabalhar, muito incentivados pelo Padre Adão na época, a participar dos conselhos de pastoral, novas pastorais na comunidade e assim por diante. Eu cresci nesse ambiente festivo, porque se faziam muitas festas, muitas promoções para a construção da igreja, então de dormir debaixo de mesa de salão, dentro de barraca de festa e assim por diante. O projeto Fazendo Memória, efetivamente, ele é recente, mas ele é muito importante para a Paróquia São João Batista. Eu acredito que realmente será um marco na nossa história. Ele surgiu de uma conversa informal com o Padre Anderson, há alguns meses, quando ele chegou na paróquia, porque eu, no ano passado, tive a oportunidade de ter contato com documentos históricos, com livros, onde aparecia menções à Paróquia São João Batista. Eu, quando adolescente, tinha muito contato com o Padre Laércio, e ele me mostrava as coisas da Igreja Matriz, os documentos, os livros antigos, e eu nunca compreendia como é que nós tínhamos livros de 1890, de 1910, 1920, se a paróquia só viria a ser criada em 1962. Então, para mim isso sempre foi uma dúvida, e eu não conseguia respostas para isso. Também, quando a imagem de São João Batista ela foi restaurada, no ano de 2008, o restaurador contou ao padre que tinha retirado da imagem 8 camadas entre tinta e gesso e que essa imagem teria aproximadamente 300 anos, uma imagem de madeira esculpida. Eu também não conseguia entender como que uma paróquia tão recente tinha uma imagem tão antiga. Então, eu decidi pesquisar. E no ano passado, reorganizando a biblioteca do Seminário Propedêutico de Curitiba, onde eu fiz uma experiência vocacional de 1 ano, eu, entre organizações de livros e leitura de outros, fui achando
uma coisinha aqui, uma coisinha ali que falava sobre a paróquia São João Batista de Campina Grande do Sul, e algumas curiosidades foram aparecendo. A primeira grande curiosidade que apareceu nesse estudo histórico foi a data de fundação da paróquia, da fundação original. A paróquia São João Batista, portanto, ela foi paróquia e deixou de ser paróquia, sendo criada novamente em 1962, o que explica muitos dos arquivos históricos que existem. A data da primeira criação da paróquia de São João Batista, ela é de 1894. E para a gente compreender qual é o contexto da criação da paróquia de São João Batista em Campina Grande do Sul em 1894, nós precisamos traçar um panorama histórico, compreender a história não só da cidade, mas do país. Então, pesquisando sobre a história de Campina Grande do Sul, as pesquisas chegaram à seguinte conclusão, que este local, Campina Grande do Sul, hoje o município, ele foi o quarto povoado do estado do Paraná. O quarto povoamento, o quarto lugar onde os descobridores se encontraram e acabaram fincando acampamento e moradia. Então, o povoado de Campina Grande do Sul, a então freguesia de São João Batista, ela data do ano de 1666. Antes de Campina Grande do Sul, apenas os municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá e Curitiba haviam sido povoados, haviam sido criados e assim por diante. Com a fundação do povoado, foi construída, portanto, em 1666, a primeira capela, provavelmente muito rudimentar. Sobre ela nós não temos muitos registros, mas se tem certeza de que essa primeira capela foi construída no mesmo lugar onde hoje existe a Igreja Matriz. E com a construção dessa primeira capela, desse primeiro oratório, em 1666, chega, portanto, em Campina Grande do Sul, a imagem de São João Batista, já que o nome desse povoado em 1666 era Freguesia de São João Batista. É muito provável que essa imagem que chegou em 1666 seja ainda a mesma que se venera hoje na Igreja Matriz. Então, durante esse período, a partir de 1666, começaram a ter celebrações religiosas nesta capela dedicada a São João Batista na freguesia de mesmo nome. Avançando alguns séculos, nós precisamos compreender a história do Brasil para entender a criação da paróquia em 1894. No ano de 1814, ocorreu um fato histórico no Brasil muito prejudicial à evangelização e à Igreja Católica, que foi a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Então, grande parte do clero que atuava no Brasil, na educação, na evangelização, teve que sair do país porque foi expulso. Com isso, o governo brasileiro buscou outras congregações religiosas que pudessem vir ao Brasil, ser mais obedientes, mais comandadas pela coroa portuguesa, aí já sim pelo Brasil Império, pelo Primeiro Império, para que suprissem as necessidades religiosas do Brasil, já que o país era muito grande e haviam poucas vocações. Então, no ano de 1840, o governo brasileiro autoriza que os capuchinhos italianos venham fazer missão no Brasil e evangelizar essas terras. Esses capuchinhos italianos desbravam os sertões e chegam também ao que hoje é o estado do Paraná. Em 1889, houve um fato de ruptura muito importante para a Igreja no Brasil, que foi a proclamação da República. Com a proclamação da República, caem dois regimes do Império em que havia certo controle da Igreja, que era o regime do padroado e do beneplácito, que para a nomeação dos bispos e para a criação de novas dioceses no Brasil, deveria haver anuência
do imperador, anuência do império, e muitos dos bispos deveriam, portanto, ser indicados pelo imperador. Com a proclamação da República, esse regime cai, o que possibilita ao Brasil a criação de muitas novas dioceses, porque até então o Brasil era governado por poucas dioceses. Nós tínhamos a de Salvador, a do Rio de Janeiro, a de São Luís do Maranhão, Recife, Olinda, Mariana e São Paulo, a qual o estado do Paraná era submetido naquela época canonicamente. A criação, portanto, da Diocese de Curitiba em 1892, sendo a segunda diocese do sul do Brasil a ser criada, depois de Porto Alegre, possibilita que a evangelização avance no estado do Paraná, então a partir de 1892. A posse do primeiro bispo de Curitiba foi em 1894, Dom José Camargo de Barros. Com a posse do primeiro bispo, portanto, em 1894, e a instalação da Diocese de Curitiba, muitas das localidades que eram capelas, sem muito atendimento eclesiástico de forma regular, são erigidas à condição de paróquia. Foi o que aconteceu, portanto, com a paróquia de Campina Grande do Sul. Em 1894, portanto, aquela capela dedicada a São João Batista ganha o status de primeira paróquia. E as informações que chegam é que os primeiros padres que foram párocos em Campina Grande do Sul foram os capuchinhos italianos. Acontece, portanto, durante as décadas seguintes, com a instalação da Diocese de Curitiba, a elevação à arquidiocese, um fato muito marcante, que foi decisivo para que a paróquia deixasse de ser paróquia, para que ela voltasse ao status de capela. Entre as décadas de 30 e 40, na Diocese de Curitiba houve uma grande crise vocacional, uma redução muito grande no número de vocações e de padres. E foi por causa da falta de assistência religiosa que provavelmente entre a década de 1940 e início de 1950, a paróquia de São João Batista, portanto, fosse extinta pela Arquidiocese de Curitiba e anexada à paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos de Piraquara. Não sabemos ainda, pelas nossas pesquisas, o ano, a data certa em que a paróquia foi extinta. Então nós sabemos que a primeira criação é 1894 e que ela foi extinta provavelmente na década de 1940, sendo anexada à paróquia de Piraquara. Em 1958, a Comissão de Moradores de Campina Grande do Sul, ela faz um abaixo-assinado, uma carta redigida. Esta carta está nos arquivos paroquiais, foi encontrada há pouco tempo. O presidente da comissão da capela de São João Batista era o senhor Dionísio Zanetti, e ele, portanto, redige uma carta e tem a assinatura de muitos moradores pedindo ao bispo de Curitiba que aquela capela voltasse a ser paróquia. Esse pedido, feito em 1958, só foi ser acolhido no ano de 1962, quando, portanto, Dom Manuel da Silveira Delbu cria, pelo decreto de 19 de março de 1962, a paróquia São João Batista de Campina Grande do Sul e dá posse ao primeiro padre, que até então era pároco em Antonina, o padre Erwin Kaufmann, que era passionista, missionário, aliás, saletino das missões estrangeiras. Então fica criada a paróquia São João Batista, pela data que conhecemos hoje, 19 de março de 1962, pertencendo à época à Arquidiocese de Curitiba, e com a criação da Diocese de Paranaguá em julho de 1962, no mesmo ano, a paróquia de São João Batista passa, portanto, à recém-criada Diocese de Paranaguá. Então, olhando todo esse panorama, esse fato histórico, esses muitos fatos históricos, a gente se depara que a nossa paróquia não conhecia da própria história. A nossa paróquia não sabia que já havia sido paróquia e deixado de ser paróquia. Se você pergunta para as pessoas mais velhas da comunidade, para os nossos baluartes, eles desconhecem
essa informação de que já haviam sido paróquia e de que voltaram a ser. Muito porque a tradição oral não foi preservada, essa história não foi contada de geração em geração, e também porque entre os livros, entre os arquivos existentes na paróquia, o livro de tombo da fundação da paróquia em 1894, ele não existe. Nós só temos o livro de tombo de 1962. Nós só temos, portanto, livros de batismo, de casamento, de crisma, de óbitos e também um livro de atas da comunidade nesse período de 1894 até mais ou menos a década de 40, quando a paróquia foi extinta. Observando a importância desse projeto Fazendo Memória e iniciando esse projeto, apresentando um pouquinho do panorama histórico que a gente já pesquisou sobre a paróquia São João Batista, o meu desejo para os próximos 60 anos é que a paróquia de São João Batista, os paroquianos, eles saibam amar sua história. Amar e valorizar a história, porque a nossa história é muito rica. Ela é secular, ela já é trissecular, já quase 400 anos da fundação da vila de Campina Grande do Sul, da freguesia de São João Batista e da construção da primeira capela. Pelo menos 350 anos. Então a nossa história é muito rica e ela precisa ser conhecida, amada e contada para gerações futuras. Então o meu desejo realmente para os próximos 60 anos é que a história seja preservada, que a história de Campina Grande do Sul e da paróquia São João Batista seja conhecida e mantida, e que esse projeto Fazendo Memória realmente faça memória e ensine aos outros sobre a história que nós temos.